Foi um engano meu, mas já pode servir também para vocês já irem se acostumando, né? Ser chamados de quarto ano. Mas não vou dizer que foi isso, foi um engano meu mesmo. Eu escrevi errado, tá? Mas, então, ó. Olá, terceiro ano. Tudo bem por aí? Então, na última aula conversamos sobre o machixe. Mas o conteúdo é o de vocês mesmo, tá? Não é o conteúdo de quarto ano. Eu só errei ali na hora de... Eu não me lembro que a gente conversou. Então, eu conversei rapidamente, né? Então, vamos retomar. O que é o machixe? Machixe é um estilo musical. Você sabe o que é, o que significa estilo musical ou gênero musical, né? Tudo bem, Gustavo, eu já entendi. O caderno de música é bom anotar essas coisas, tá? Então, tipo isso que o Gustavo falou, tipos de música. Mas a gente chama de gêneros musicais. Então, que gêneros musicais que existem? Fala, Eduardo. É que a Natália, a Felipe Schmidt só fica me imitando no plano de fundo. Gente, ó, é exatamente o que aconteceu, exatamente o que eu tô falando. É usar um plano, deixar ali e prestar atenção na aula. Agora, se isso vai ficar sendo problema na aula, eu vou ter que fazer que nem a prof. Sandra. Não pode e pronto. Mas Tá? e daí Vamos, que por tá favor. copiando o plano de fundo? Não interessa nada. O que não pode é ficar o plano de fundo sendo o assunto da aula, não é assunto de aula. Plano de fundo é um detalhe, o assunto da aula é aula de música. Então já deu esse assunto de plano de fundo, tá? Eu botei outro, tá? Então, assim, gêneros musicais, quando a gente fala de gêneros musicais, agora ninguém escreve no chat. Vamos usar, Nath, pode anotar, Marina, essas coisas que eu estou falando, tá? Fala, Letícia. É porque, prof, eu não sei onde tá o meu caderno de música. Tava na minha mochila, Pode mas falar, não Lê. tá mais. Estão me ouvindo, gente? Tá travando? Sim, prof. Você me Tá. ouviu? Não ouvi. O seu som tá chegando muito atrasado, prof, nosso som. É, Eu hoje... disse, Sim. Tá, então fala de novo, Lê, por favor, não te ouvi. eu disse que eu deixei meu caderno de música na mochila, mas não tá mais na minha mochila. Ah, O meu caderno sumiu também. Na última aula eu tive que fazer numa folha. tá, então depois vocês encontrem aí. Então, assim, ó, tá? Não escrevam no chat agora. Não escrevam no chat agora, por favor. Então, porque eu estou escrevendo aqui gêneros musicais. São, não precisa copiar isso aqui, só para vocês saberem, então. São tipos, estilos, são estilos musicais, né? São estilos diferentes de música. Então, quando a gente fala, qual o seu estilo musical preferido? Ah, o meu é rock. O meu é samba. Não, eu gosto de funk. Eu gosto de sertanejo. Então, todos esses... É isso? Não precisa. Todos esses estilos diferentes é o que nós chamamos de gêneros musicais, tá? Então, então ali, ritmo brasileiro, né? Os ritmos, quando a pessoa fala, esse ritmo é legal, então tudo isso tem a ver com os gêneros musicais. Um dos gêneros mais antigos que existem é o machixe. Machixe. Isso aí, Caro, exatamente isso. Então, quando a gente fala gêneros musicais, é isso: rock, samba, punk, sertanejo, MPB, exatamente isso. Então, um dos gêneros musicais brasileiros. Isso aqui vocês anotem. É isso que eu vou botar agora. Um dos gêneros musicais brasileiros mais antigos. Surge
a segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro, misturando influências da música africana com a música indígena e europeia. Então, isso é o machixe. O machixe é um dos gêneros. Machixe é um dos gêneros. Essa parte é importante para vocês lembrarem depois, tá? Então, é um dos. Eu também tô sem meu caderno, então vou pegar uma folha. Tá, é um dos gêneros musicais brasileiros mais antigos. Não quer dizer que foi o primeiro gênero do mundo, mas do Brasil foi um dos primeiros. Não, porque o primeiro do mundo, tipo, foi há... É pra copiar o que tá escrito no chat? É esse último, sim. Essa última frase que eu escrevi, sim. Tá? Então. Aquele machixe, um isso, dos gêneros. Tá. Isso. Então, ele é um dos primeiros que nasce no Brasil. Porque quando vocês sabem, né, que já existia a música dos indígenas, né, com certeza, antes de tudo isso, mas ainda o Brasil não era chamado de Brasil naquela época, então a gente não considera como música brasileira, seria uma música brasileira antes do Brasil, digamos assim, a música dos indígenas. É música mas então, depois indígena AB. Mas depois que o Brasil recebe esse nome, né, Brasil, que começam a chegar, então, os portugueses e também começam a chegar os africanos, que foi essa mistura, né? Vocês sabem que o Brasil, então, ele misturou pessoas que vieram da Europa, Portugal, e também outras pessoas que vieram da África, elas não vieram porque elas quiseram, né? Elas foram trazidas da África. Depois vocês vão estudar isso melhor nas aulas de história. Os portugueses, então, eles colonizaram alguns lugares da África. Isso, então quando nós falamos em Brasil, nesse começo do Brasil, tem que pensar nessa mistura. Então são esses povos misturados, o povo da Europa, o povo indígena e o povo africano. Cada um deles tinha uma música bem diferente, né? Os africanos já gostavam mais da coisa com tambor, alguns instrumentos de metal, como agogô, chocalho. Também bastante música com bastante ritmo, né? Um ritmo bem animado. Pum, 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 pum. É, coisa bem dançante. Já os indígenas tinham bastante coisa com flauta, chocalhos, uns cantos, assim, bastante sons da natureza. E os europeus, que vieram na época, também tinham uma música, né? Tinham as músicas de dançar, as polcas, música de orquestra, que também eles gostavam bastante, música de coral. Então toda essa música foi se misturando, toda essa música como cores. Vocês já viram as cores? Se eu pego, por exemplo, o amarelo e o vermelho e eu misturo, vai surgir uma nova cor, né? Então a música acontece a mesma coisa. Se eu pego um estilo musical e misturo com outro e começo a misturar, aquilo vai surgir um novo estilo musical. Então foi o que aconteceu nessa época. Misturou um pouquinho da música dos portugueses, pegaram os instrumentos vindos de Portugal, cavaquinho, violão. Aí misturou um pouquinho com a música africana, pegou um pouquinho do ritmo africano, daquele balanço, daquele swing, misturou um pouquinho com a música indígena também, e tudo isso aí formou uma nova música, que só existia aqui no Brasil, que é o machixe. Então, isso que o Ícaro falou, música popular brasileira, isso vai ser depois, porque nessa época não existia ainda a música popular brasileira. O Brasil quase que não existia, estava começando a ser chamado de Brasil, né? Claro, isso já, o machixe é bem depois, né? Mas mesmo assim, já é um fruto, o Brasil já existia, mas é um fruto dessa mistura. Quê? Estão me ouvindo?
Inglaterra do que Brasil. A gente tá ouvindo. Tá? Então, apesar de que o Brasil já tinha alguns séculos nessa época, né, o Brasil recebeu esse nome lá em 1500 e pouco, né? Então, ele já tinha alguns séculos, mas mesmo assim a música brasileira foi nascer bem mais tarde, né? Uma música com característica de música brasileira, né? Entender então um pouco do que é o machixe? Então, Sim. por aquele período se tornou uma música muito popular, que fez muito sucesso. Ela era uma música principalmente instrumental de início, né? Pra mim tá travando tudo, às vezes trava vocês, trava o chat. Pro. Prof, posso falar uma coisa? Ele Pode saiu. falar. Pode falar, não tô aqui. É que lembra que você falou de não ficar trocando fundo? Aham. A Natália principalmente falou, agora ela não para de trocar. É isso, gente. Quando a gente não consegue respeitar num comum acordo, daí precisa uma regra, tipo, proibido. Então eu não quero ser chato assim, eu acho que dá para ter um fundinho ali e prestar atenção na aula mesmo assim, tá? Fala, Eduardo. Eu tava trocando porque ela sempre ficava botando o meu. Tá? Então o machixe era no início, o machixe era um ritmo instrumental. Ou seja, quase sempre tocado só por instrumentos. Não tinha ninguém cantando nesse início, nesse primeiro momento. Que era uma... Fala. Você não tá apresentando. Não, não tô, agora eu tirei. Tá? Então, no início, ele era um ritmo... Todo mundo tá escrevendo no chat, daí eu não tô conseguindo. Eu tenho que todo tempo tá subindo pra conseguir escrever o que tu escreveu. Tá, eu também, eu remandei. já pedi... Mas eu já terminei de escrever agora. Principalmente no começo, a Marina, a professora, ficava escrevendo. Tá. Não, mas ela estava perguntando coisas da aula. Ela estava perguntando se era para usar o caderno. O Gustavo também está comentando coisas da aula. Mas depois eu acho que teve uma conversa com o Gustavo e ela. Tá? Então, assim, no início, o machixe era um ritmo instrumental, ou seja, não tinha ninguém cantando. Era uma música feita mais com violão, flauta, percussão, cavaquinho. Tá? Depois que com o tempo vai se tornando... Então, só para vocês entenderem. E daí eu ensinei para vocês o ritmo do machixe, como que ele é, né? Vou pegar minha super caixa aqui. Tá firme e forte. A de vocês tá boa ainda aí? Não estragou? Eu tenho que fazer a minha de novo, prof. Tá. Então, ó. A minha mãe jogou no lixo a minha. Então, o ritmo do machixe, ele é tatu, titu, ta, ti, tatu, titu, ta, ti, tatu, titu, ta, ti. Certo? Então, ele vai ficar sempre com aquelas, retomando as figuras rítmicas que nós estudamos. Agora vocês vão ver para que servem as figuras rítmicas. Para fazer os diferentes ritmos. Ó, lembra do tatu, tito? Tatu, titu, ta, ti. Tatu, titu, ta, Professor, tô com a mão levantada. Fala, Natália. Não, é que eu queria só falar que se eu posso escrever com caneta, porque meu lápis acabou a ponta e eu não tenho nenhum outro aqui por perto. Pode, se tu consegue, né? Tá, Organização eu vou tua. escrever no caderno. Tá? Então, ó. Tatu, titu, ta, ti. Tatu, titu, ta, ti.
tá? Se for na caixa, o pessoal da caixa então vai tocar assim. Tatu, tito, tá, ti. Tatu, tito, tá, ti. Tatu, tito. E o pessoal do ganzá, vou ganzar aqui. Tatu, só um pouquinho, Eduardo. Ó, tatu, tito, ti. O tá começa pra frente, né? Tatu, tito. Tatu, tito, tá, ti. Tatu, tito, tá, ti. Tatu, tito, tá, ti. Tatu, tito, tá, ti. Lembra que o ganzá, a gente segura ele sempre deitadinho assim, né? Pra balançar pra frente e pra trás. Quando faz assim, ó, ele já não fica muito... Prof, o meu ganzá, eu não sei onde que tá, deu fiz, tá? Tá. Fala, Eduardo, o que você queria falar? Eu queria saber se eu também podia fazer de caneta, assim. Isso é a organização de vocês. Se vocês conseguem escrever de caneta sem errar, aí eu não tenho como decidir isso por vocês, tá? É que eu tava escrevendo de caneta porque o meu lápis acabou, né? Tá, fala, Letícia. Dessas Prof, é porque o tu tem o tá e tem o titá. O tu aqui é figura rítmica. O tatu-tito, para quem não lembra, então são aquelas 4 figurinhas juntas, né? As 4 semicolcheias, fica tatu-tito. Lembra? Tatu-tito e o tati. O tati são aquelas outras duas. Então, ó, tatu-tito. Então, qual que é o... Em qualquer dos dois instrumentos, a batida vai ser a mesma. Se for na caixa, vai ser tatu, tito, tati, tatu, tito, tati, tatu, tito, tati. Se for no ganzá, tatu, tito, tati, tatu, tito, tati, tatu, tito, tati. Só para vocês relembrarem, então, eu vou compartilhar a tela aqui para... Ô, prof, eu tatu no ganzá, dá pra fazer devagar e rápido, dá pra fazer tatu, Dá. ou dá pra fazer... Tatu, tito. Ô, prof, é pra gente Tatu, copiar tito, isso? tati. Estão conseguindo ver aí? Prof, Sim, prof, é pra gente copiar isso? Copia a batidinha para vocês saberem a batida do machixe. Então, tem várias batidas que podem ser feitas. A primeira que a gente vai trabalhar é essa mais simples. Prof, Fala, Lê. mas esse que faz o tatu, tito, tati, não é tati, tati, tati? Não. Tatu-tito é diferente de tati-tati. O tatu-tito vai ser aquele primeiro que está aparecendo ali, ó, que tem 4 perninhas. Não lembro se tu veio... Não tá apresentando, a tela tá preta do apresentar. Aí, Agora voltou. Tá? Então, esse primeiro que aparece aqui é o tatu-tito. Tatu-tito e o segundo é o tati. Então, toda vez que aparecer esse é tatu, tito? É. Fala, Marina. Era isso que tu ia falar, que a tela estava preta? Sim, só que agora já voltou. Tá. Prof, eu só queria te falar uma coisa rapidinho. Fala. É que eu queria te perguntar, né, se é a mesma, né, sobre o levantar a mão, se é a mesma coisa da aula da Sandra, porque eu não sei se na tua aula tem que levantar a mão para falar ou não, é só falar. Tem que levantar a mão. Tá. Tá bom? Entenderam, então, como é o ritmo? Tatu, tito. Por que eu tô falando, então? Por que eu tô trazendo logo esse ritmo do machixe para vocês? Tem tantos, né, que a gente poderia estudar. Por que começar pelo machixe? Primeiro, como eu disse, é um dos mais antigos.
E segundo, porque apesar dele ser antigo, ele não é um vovozinho que já morreu, virou estrelinha, não. Ele continua vivo até hoje. O machixe, ele está muito vivo. Então, ele está presente, ainda existe como machixe, né? Existe com esse nome, machixe, mas também ele foi se espalhando para várias outras culturas. Por exemplo, a do boi de mamão. Quando a gente toca o ritmo de boi de mamão, nós estamos tocando o ritmo de machixe. Ó, querem ver? Vou fazer bem essa batidinha e vou cantar para vocês verem como vai encaixar bem. Prof. Só um pouquinho, Davi. Tati, tatu, titu, tati. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na engenho para ver meu boi dançar. Entenderam? Então, ele é um ritmo. O machixe, como ele foi um dos primeiros, ele foi se instaurando em várias músicas que foram surgindo depois, em vários estilos musicais. Então, se vocês entenderem bem esse ritmo do machixe, conseguir tocar ele, conseguir entender ele, na verdade, vocês vão estar entendendo muitos ritmos, porque, já expliquei, né? Ele foi se espalhando para vários outros. Fala, Davi. A tela tá preta. Da sua apresentação. É porque agora eu tô falando com vocês aqui, ela fica preta na hora que eu saio. Agora Fala, voltou. Marina. Fala, Marina. Ah, meu. É que a tela tava preta. Tá, E agora eu não voltou, né? É que quando eu mudo lá para apresentação, ela aparece. Quando eu saio, não sei, não é sempre que acontece isso, às vezes acontece isso. Fala, Nath. Não, Pro, só queria te falar que eu tô ali no indígena e europeia, que daí eu já acabo. Só que Tá. o quê? Quando eu acabar, é pra eu fazer isso que tá aí, esse tipo um S, O tá- 2, 4. Não, tudo não, só as figuras rítmicas. Copia só as figuras rítmicas, tá? O Tatu Tito e o Tati. Qual que é as figuras rítmicas? O Tatu Tito, as figuras rítmicas, né? Que tem aquelas que eu já tô explicando há um tempo. Semínimo, O do lado do Tatu Tito, o de cá, o último é um esticadão assim, prof. Em vez de ser só assim, pequeno. Não sei te explicar, às vezes é questão do desenho. Quando a tela tá muito longa, ela se estica um pouquinho, mas não muda a figura. Fala, Natália Vidal. Deixa eu terminar, que ali, né, eu tava vendo ali em cima da tua apresentação, e daí eu reparei que tem uma ali, eu não sei se é alguma coisa de música, mas é tipo um N, o bem do começo, assim, que tem Aham. uma bola. Uhum. Fala, Natália Vidal. É que assim, minha mãe jogou o meu lixo, daí eu tive que fazer outro. Mas grudou o milho aqui, ó, na fita. Grudou na fita? Já aconteceu isso aí comigo também, ó. Mas vai desgrudando e continuando. Olha, o meu também tem os arrozinhos grudados. Mas depois, essas fitas não são tão boas, né? Então ela continua tocando ela que ele vai desgrudando e depois para de acontecer isso. Tá. É só no comecinho, quando a fita tá muito novinha, que daí acontece esse probleminha. Tá? Mas não se preocupa muito com isso. É porque vai grudando na cola. Isso. Então, o que é importante vocês não esquecerem? Primeiro, o machixe é um ritmo muito antigo, muito importante, porque foi sendo a base para vários outros ritmos que surgiram depois, inclusive o samba, o boi de mamão. Dizem que o machixe é o pai do samba. Dizem, né? Mas também isso é uma frase meio que dá para discordar, dá para concordar, mas só para vocês terem uma ideia como ele vai depois se desdobrando e criando outros ritmos brasileiros. E também ele é muito importante porque ele tá aí até hoje, né? Tá aí até hoje em várias músicas. Então, quando nós escutamos outros estilos musicais, tá lá o machixe presente lá. E também é muito importante que vocês entendam isso, que ele nasce dessa mistura da música da Europa
com a música da África, com a música indígena, né? Se só tivessem, por exemplo, africanos no Brasil, a música seria diferente. Ou se só tivessem europeus, seria diferente. Então, ela só é como ela é, graças à mistura. Estão me ouvindo? Cortou um pouquinho o teu áudio, prof. Não, pra mim não cortou não, prof. Tá, então eu vou dar um minutinho para vocês terminarem de copiar e depois a gente toca um pouco, então. Prof, enquanto isso, eu posso falar uma coisa? Fala. É que assim, quinta agora, eu vou viajar lá pro Bacupari, lá pro Fazenda do Medinho, e lá a internet assim, é muito ruim. Então, talvez eu não vou conseguir participar das aulas, vou tentar. Mas Sim. talvez eu não consiga. Então, talvez essa seja a nossa última aula juntos. Ai, Luzinha, nossa. Bom, lá em Bacupari, a internet é ruim, mas aquela lagoa não tem nada de ruim, né? E Lagoa, gente, do céu, não tô nem sabendo. Lá tem uma lagoa. Sim. É muito lindo esse lugar. Conhece lá, prof? Conheço. Já tive a alegria de Todo conhecer. mundo que eu falo Bacupari, fica, É um lugar muito bonito. O nome é meio diferente. Aula de música, prof. Hã? Essa é a nossa última aula de música? Não, não é a nossa última aula, não. Ah, tá. Tá? Vai ter mais outra. Então, assim, ó, eu vou botar um videozinho agora para nós assistirmos e vocês vão acompanhando junto. É nessa mesma batidinha do machixe. Tá? E ano que vem, no quarto ano, nós vamos estudar bastante essa variedade de ritmos e daí nós vamos falar bastante ainda sobre o machixe. Ele vai aparecer de novo, é só para vocês. Ô, prof. Também para dar uma aplicada nessa coisa das figuras rítmicas, né? Para vocês entenderem prof. como que elas são utilizadas. sim. Oi. Pode falar. Nós vamos ter mais 4 aulas, né? A aula vai até dezembro, tem todo o mês de novembro ainda, depois todo mês. Vai até 14, né? De Então, Tá liberado dia 25 de novembro. então não se preocupem então com isso, ainda tem bastante aula aí. A prof vai até o dia 25 de novembro. Prof, Fala. eu liguei a câmera aqui pra poder o vídeo ficar melhor, tá? Pra não travar. Tá bom. Deixa eu... Nossa, não tá abrindo o vídeo, já botei aqui carregando há um tempão e não tá dando. Porque não tem apresentação. Não tem, eu tô tentando apresentar o vídeo para vocês acompanharem, que é esse vídeo. Eu não mandei porque eu queria explicar um pouco melhor para vocês. Prof, é porque no dia 25 de novembro vai ser férias, quando acabar? Depende, Lê. Isso aí tem que ver no calendário, tá? Depende para cada situação. Pegar a respiração. Tem que ver cada aluno, assim, não tem como dizer para todos, né? Ô, prof, Ah, eu vou ter que sair, tá? tá. Então, só pra gente, para vocês verem como que vai funcionar, então, esse treinamento agora, por enquanto. Eu vou botar o vídeo. Prof, eu só quero falar uma coisa antes. Fala. Duas. A primeira é que no final da aula eu quero ver contigo se eu posso contar uma novidade. Tá? Só um pouquinho. Tá? Então tá aparecendo, esse é o vídeo, ó, vocês vão tentar encaixar essa batidinha que eu ensinei agora
nesse acompanhamento do violão. Posso só terminar de falar? Agora não, Nath, só um pouquinho, nós estamos num assunto de aula, só um pouquinho, tá? Ó, então o violão ele tá fazendo essa mesma batida que eu mostrei para vocês, ó. Vocês têm que ouvir bem o violão e tentar acompanhar com o instrumento de vocês. Pode ser no ganzá, pode ser na caixa. Ó. Então vou mostrar um pouquinho no ganzá. Estão ouvindo aí? Tatu titu tá, ti, tatu titu tá, ti, tatu titu tá. Mesma coisa na caixa, ó. Vou voltar. 1, 2, 3, vai. Prof. Conseguiram mais ou menos? Então, eu sei que é meio difícil, tá? Por isso que é importante treinar. Por isso que é importante treinar, ó. Tatu, titu, tá, ti, tatu, titu, tá. Com calma, né, Turzinho? Prof. Tá bom? Ó, vou mandar o link aqui, vocês copiem. Depois vocês assistem aí, com calma. E depois eu vou mandar ele de novo no planejamento. Eu só não mandei naquele, porque senão vocês não iam entender muito bem e iam ficar na dúvida. Ô, prof. Fala. É porque toda a música só fica fazendo tatu de tati, tatu de tati. Isso, toda a música. Tá? Depois nós vamos estudar algumas variações. Algumas variações. Fala, Natália. Até no pararará. Fala, Natália. Não, professor, queria te falar que eu quero